Amém? Amém. Aleluia. Graças ao Senhor Deus, né? Quando Deus abriu a porta do seu coração para a verdade, não teve denominação, não teve padre, ninguém fechou mais essa porta do teu coração, né? Então que ela continue aberta para as bênçãos de Deus, que nós possamos prosseguir enquanto somos aperfeiçoados pela palavra, até chegarmos à estatura do varão perfeito, à medida de fé para o arrebatamento, né? Graças ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, então nós podemos dizer Ebenezer. E temos mais uma mensagem à disposição da igreja. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram, né? Então, se trata de olhos espirituais, porque em Apocalipse capítulo 3, o diagnóstico da era de Laodiceia diz que ela é cega, pobre, miserável e nua. Ela que é para ela comprar vestido para cobrir a nudez, comprar colírio para passar nos olhos para ver a palavra do dia, né? E isso tudo se fala de coisas espirituais, né? Então, colírio de Deus é a revelação, é buscar de Deus a revelação. Moura disse que tudo que nós buscamos do Senhor com fé e persistimos, Ele nos ouve, Ele nos atende, né? Muito boa mensagem, está à disposição ali na secretaria, né? Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Amém? Graças ao Senhor, né? Então nós estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade e aprender mais dele, para que nós possamos estar aperfeiçoados para aquele grande dia em que ele venha arrebatar os seus escolhidos. Então nós temos companheirismo ao redor da palavra, porque a palavra é o alimento espiritual para nós nesse último dia, a mensagem revelada. Deus nos tirou do sistema nacional, uma voz de aclamação que proclamou Malaquias capítulo 4, versículos 5, 6, né? O profeta Elias, aquela voz que vinha clamando antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós ouvimos a sua voz, viemos para a palavra e a palavra está nos aperfeiçoando, cumprindo-se, né? Lucas 17:30, onde estiver o corpo morto, corpo palavra, ali se ajuntariam as águias, né? Então nós estamos aqui nesse tempo do fim, esperando por essa manifestação de Deus em nossas vidas, quando ouvimos a palavra verdadeira que nos limpa, nos tira do mundo, da incredulidade, das dúvidas e vem estabelecendo essa fé em nossos corações, né? Glória a Deus. Nós vamos estudar um assunto bem conhecido, bem entendido, talvez alguns não conheçam bem ele, mas nós vamos falar sobre redenção outra vez, né? Nós vamos falar sobre redenção. Então, o que faz eu desejar e querer ser um redimido? O que faz eu reconhecer que eu sou um redimido? Para você saber que se você está doente, só se você sentir um sintoma da doença. Tem pessoas que, quando tem alguma coisa, um tumor, uma doença, eu não sentia nada, quando doeu mesmo de verdade, aí foi no médico, mas foi, está do tamanho da laranja, está não sei que jeito, está lastrado e tudo mais, porque não deram sintomas, né? E assim também na vida espiritual, quando nós reconhecemos que tem sintomas em nossa vida espiritual, que precisa de melhora, de mudança, então quando nós reconhecemos, quem que vai mostrar para nós? A própria palavra, a mensagem. Aí nós vamos reconhecer que nós realmente precisamos muito e muito da graça e da misericórdia de Deus, né? E é para isso que nós estamos aqui, para reconhecer nossos erros e, através da palavra também, nós termos a solução para eles, né? E isso está no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na redenção através da cruz do Calvário. Nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios está lá no Velho Testamento, depois de Salmos, no capítulo 26. Nós vamos ler a palavra do Senhor para nós estudarmos um pouquinho. E quando nós falarmos sobre redenção, você vai ver quão importante
é a redenção na minha e na sua vida, e para quem é a redenção, né? Para quem era essa redenção, e por que ele efetuou essa eterna redenção, né? Umbrana pregou 5 mensagens sobre redenção: redenção pelo poder, redenção pelo sangue, redenção, plenitude e regozijo. E tem mais outras 2 mensagens sobre redenção, agora me foge a memória aqui os títulos, né? Então nós podemos entender o quadro da redenção, quem é redimido, e ele não veio redimir os bonzinhos, ele veio redimir aqueles que estavam predestinados, né? Por isso ele disse: me convém passar por Samaria. E quando ia passando lá pelo poço, tinha uma mulher de má fama, com a vida toda errada, só que ela era predestinada, né? Então é para isso que ele veio, para redimir aqueles que eram redimíveis. Aleluia. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê. Eterno Pai Celestial, nós lemos a Tua Santa Palavra, de termos entrado neste lugar, Senhor, ter orado, termos assentado aqui, meditado, Senhor, termos cantado esses hinos de Sião. E agora, Senhor, nós nos paramos para ouvir a Tua Palavra, e da Palavra do Senhor vem para nós os nossos deveres, as nossas obrigações, vem para nós também as bênçãos, e fala também da maldição para os que rejeitam. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nunca prevaricar contra Ti, mas mesmo em meio às lutas e às provas, nós possamos prosseguir, ó Pai, crendo, confiando no sacrifício todo-poderoso da cruz do Calvário. Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco nesta hora. Fala a nossa alma, fala o nosso coração, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta hora, Pai. Nós somos aquele povo escolhido, predestinado, nós reconhecemos isso, ó Pai, e que esta palavra tenha efeito em nossas vidas. Sejamos aperfeiçoados, Pai, nesta hora, porque está tão perto de sairmos, dar a Deus esse mundo de trevas, tanto pecado e escuridão. Mas, Pai, a luz do Evangelho tem resplandecido para nós nesse último dia, e que nós possamos caminhar nessa luz e viver os benefícios dessa luz, ó Pai. Obrigado pela mensagem, pelo mensageiro que o Senhor tem enviado para nós, ó Pai. E pedimos que esta mensagem, nesta noite, venha tratar com nossas almas, nosso coração, o nosso espírito, ó Pai. Nós possamos sair daqui nesta noite reconhecendo, ó Pai, que Deus tem cuidado de nós, que o Senhor se preocupa, que o Senhor cuida de nossas almas. Por isso o Senhor tem enviado a palavra de poder para libertar, para transformar, para fazer de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós suplicamos a Ti, Senhor, meu Deus, para aqueles que não puderam vir por motivo de força maior, que o Senhor use de misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então, como o pássaro no seu vaguear, uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não virá.
Nada virá na sua vida se não tiver uma causa, né? Então, nós vemos essa palavra do sábio Salomão escrevendo aqui em Provérbios, né, para nós. Mombrana disse na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 100. Deus em cada tempo envia um mensageiro com uma mensagem, e aqueles que receberem esse mensageiro usufruirão dos benefícios do ministério desse mensageiro, mas para aqueles que rejeitarem, apenas resta juízo para eles. Então, assim as pessoas estão em denominações, sofrendo, gemendo, né, e reclamam, mas eles já ouviram essa mensagem, ouvem, mas não querem ela. Então, é assim que Deus disse, né? Senão, Deus não teria causa, motivo para enviar um mensageiro, ou ele queria apenas ter mais uma religião. Não, é as pessoas que querem ficar de fora do programa de Deus, por isso elas não aceitam. E assim o Mombrana diz que não foi Noé que deixou aquelas pessoas fora da arca, foram a atitude das pessoas em relação ao que Noé pregou, e eles não quiseram entrar na arca porque não confiaram em Noé. E Noé tinha uma visão da parte de Deus, né, para construir a arca. Então não foi Noé que deixou eles para fora, mas foi eles que rejeitaram entrar pela porta que Noé entrou, né? E a porta que Noé entrou foi a porta que Deus mandou ele fazer, né, da maneira de Deus. Em Êxodo capítulo 34, do livro de Êxodo, capítulo 34 de Êxodo, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim. Vou ler o versículo 5 e 6 também. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e em verdade, que guarda a sua beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, como o pássaro no seu voo vaguear, como a andorinha no seu voo, assim maldição sem causa não virá. Há coisas que aconteceram na sua vida e pode acontecer na sua vida e você sabe, fala, da onde que veio isso? Como que isso veio cair sobre mim? Por que que essa coisa veio acontecer na minha vida? Então, a Bíblia está dizendo, Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, da terceira, né, sobre os filhos dos filhos, até a terceira e até a quarta geração. Veja. Então a Bíblia, ela fala para nós, né, do obedecer a palavra e ter vida, e do desobedecer e ter as consequências também, né? Ter as consequências também. Então nós vemos que o profeta diz que a origem do pecado é incredulidade, é não crer no que Deus fez, no que Deus tem prometido, né? A origem do pecado é a incredulidade. O pecado só está no mundo porque Eva descreu naquilo que Deus falou, que era para eles não fazer algo, e se fizesse algo ia viver, e não fizesse ia morrer. Mas quando Satanás veio e disse para ela assim, não, é assim que Deus disse, não, Deus falou, né? Não, então ela descreu de Deus. Para ela acreditar na serpente, ela teve que descrer no que Deus tinha dito. Para você fazer qualquer coisa fora dessa mensagem, para nós fazer qualquer coisa fora dessa mensagem, para nós largar esta mensagem e voltar para uma denominação, para um sistema ou para o mundo, nós temos que descrer no que Deus disse através da boca de um profeta vindicado como Moisés. Nós lemos aqui em Êxodo capítulo 34, que a nuvem apareceu para Moisés. Esta mesma nuvem veio vindicando que Moisés era um profeta de Deus, um enviado de Deus, e aquela nuvem estava ali, e Moisés prostrou-se no chão, adorou e clamou a Deus, porque ele sabia que Deus estava velado naquela nuvem. Amém. Veja, então, todos os problemas têm uma origem.
Pode ser diabetes, pode ser tuberculose, pode ser colesterol, pode ser os mais simples que você pensar. Todos os problemas têm uma origem, tanto problemas físicos e espirituais também. Tudo tem uma origem. Então, nós vamos relembrar aqui nesta noite, para quem já ouviu, quem não ouviu, vamos relembrar a origem dos problemas. A origem dos problemas. Todo problema tem uma origem. Agora eu vou citar algumas coisas que originam problemas, tanto em doença como em problemas espirituais. Primeira coisa que Deus mais odeia, a idolatria. Ah, mas eu não sou mais idólatra, eu não sou idólatra, mas o parente para trás foi idólatra. E Deus está dizendo que ele visita a segunda, terceira e até a quarta. Aí alguém diz assim, mas fulano é uma boa pessoa, fulano vai para o céu. Tem coisas que os avós e os pais fizeram que já manda a pessoa para o inferno. Veja, a idolatria, a feitiçaria, que uns chamam de macumbaria, pode chamar o nome que for, espiritismo, é tudo a mesma coisa. É satanismo, né? O jugo e a manipulação, o estender o dedo, o semear contendas, a falta de perdão, as más companhias, o medo e o uso indevido da língua e o estilo de vida também. Todas essas coisas originam problemas. Veja, todas essas coisas trazem problemas e originam problemas, e as pessoas, elas às vezes entram numa igreja para Deus solucionar os problemas, mas elas não querem se livrar de coisas que originam o problema. Veja, então, as pessoas que têm diabetes pode tomar insulina, é só para ajudar, mas não cura o problema, porque o problema está no pâncreas. E mais de 90 e tanto por cento, o médico diz que é um verme que entra na pessoa, no pâncreas das pessoas, e começa a roer ali e tal, e tal, e tal. Então o remédio, ele ameniza o problema, mas ele não cura a causa, a origem. Da onde veio o diabetes? Tem uma origem para ele o corpo estar diabético, né? Agora veja, na mensagem a ele ouvir, na mensagem adoção, quinta parte a ele ouvir, parágrafo 55 e parágrafo 56, o profeta, ele diz assim, veja, e agora esta é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está nesta noite, tem sido dirigido por homem, não pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito Santo lhe dirá a verdade. Agora nesta noite, como você pensa que o Espírito Santo deve sentir quando ele tem que vir diante do Pai e dizer, Pai, a tua igreja, reticência, sabes de uma coisa? A tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo ou na quarta-feira à noite, eles ficam em casa para se assistirem. Nós amamos Suzy, que é um programa de televisão, que era, por certo, era uma novela, né? Ou seja lá o que for que haja na televisão, vocês sabem, eles amam mais as coisas do mundo do que os prazeres e o poder de Deus. E isso é correto. Agora, eu não tenho nada contra a televisão, há coisas boas nela, mas quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele, há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo saiu de algum lugar. E você não está nos negócios do Pai, que você pensa que ele faz quando ele chega diante do Pai, e tem que dizer que suas filhas, seus filhos, suas filhas amadas estão usando aquelas roupas imorais, que eles chamam de short, suas filhas. E eu disse isso há não muito tempo atrás, e uma mulher me disse, ela disse, ouça aqui, irmão Brana. Ela encontrou comigo lá atrás do edifício, depois do culto, disse, ouça, irmão Brana, eu não uso shorts. Bem, e eu disse, isso é muito bom. E ela disse, mas eu uso calças compridas. E eu disse, isso é muito pior. Irmão Brana diz, é muito pior. Certo? A Bíblia diz, é uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. Deus não muda. Está lá em Deuteronômio, está dito, não haverá traje de homem na mulher, nem traje de mulher no homem. E assim por diante, Deus não muda.
E ele fez o homem para parecer um homem e a mulher para parecer com mulher. Mas hoje os homens estão tão afeminados que não sabem como se vestirem, e isto é certo. E as mulheres, as filhas de Deus, fumando cigarros. A maior destruição que o mundo alguma vez teve. Não tenho medo da Rússia açoitar a América está se açoitando a si mesma. Não é a bicada da sabiá. Aqui que eu queria chegar, eu li tudo isso aqui para chegar aqui. Vamos dizer, não é a bicada da sabiá que estraga a maçã. É um bicho que tem lá no miolo da maçã comendo ela por dentro. Tem alguém que diz assim, mas fulano falou isso para mim e me ofendeu. A pessoa já tinha uma mágoa dentro. Já tinha uma mágoa. Aí com alguma coisa que você falar, ou eu falar, ou alguém falar, ou você me falar, aí a mágoa aumenta um pouquinho, né? Mas já tinha uma mágoa. Então o profeta diz, não é a bicada da sabiá, na maçã que arranca um pedacinho, que estraga a maçã, é um bicho lá dentro. Veja, é uma lagarta no miolo que amata a maçã. E uma borboletinha, uma mariposa, coloca na flor, na flor, coloca um ovinho, né, irmão Neto? O Neto mexe com a agricultura, coloca um ovinho que você não enxerga com o olho assim. Ele coloca lá, só que ele fica aí, a flor vira uma frutinha e vai crescendo. Com um tempo, tem um período de tempo, aquele ovinho que a mariposa colocou lá dentro, ele vai virar uma larvinha, que a larvinha começa a roer lá dentro. E a maçã vai crescendo, mas por dentro ela está ruída, né? E então o profeta disse, e esse que é o problema com as igrejas nesta nação hoje, é o pecado no meio, afastados de Deus. E certa senhora me disse, irmão Brana, eles não fazem mais roupas, por isso temos que usar este tipo de roupa. Irmã, eles continuam fabricando panos e fazem máquinas para costurar, e não há nenhuma desculpa para isso de algum modo. Qual é o problema? É o espírito imundo que as apanhou. Então, quando você vê as pessoas na denominação lamentando, chorando e tal coisa, e porque a minha igreja era acostumada a ser uma bênção, era assim, agora não é mais e tal, aí você mostra a mensagem, a pessoa fala assim, mas eles têm esperança que a igreja não vai mudar, porque Deus enviou um profeta para tirar, sai dela, povo meu. Amém. Sai dos sistemas e venha para a palavra original, para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Santa Ceia Apostólica correta, para as coisas centralizadas, que manda, que nos ensina a vestir corretamente, viver corretamente, e tudo isso, essa mensagem veio para nos mostrar. Então as pessoas ficam lamentando, mas Apocalipse, o diagnóstico para a era de Laodiceia é que ela estava morta, né? Cega, nua, miserável e tudo mais. Por isso, esta mensagem é um colírio para abrir nossos olhos espirituais, para nos fazer ver as promessas de Deus. A Bíblia tem promessa, porque o mundo denominacional só fala na Bíblia só de promessa. As pessoas leem muito Salmos e Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Só essas coisas, porque já vai falar de bênção, vai falar de cura, mas aonde vai falar de doutrina para viver a vida correta, largar o mundo, o pecado, as pessoas, né, eles deixam meio de lado e não gostam muito de ler certas partes na Bíblia. Por quê? Porque vai falar onde que as pessoas têm que mudar. E a maior dificuldade das pessoas virem para a palavra, não é nem para a igreja, vamos falar para a igreja, mas para a palavra, porque tem que mudar algum hábito na vida delas. Verdade. Ou elas não querem largar um tipo de roupa, ou algum costume que tem, e as pessoas são boazinhas até elas virem na igreja e você falar, tem que mudar isso na sua vida, tem que mudar essa roupa para fazer a vontade de Deus. E a pessoa fala, mas se eu mudar de roupa, o que o fulano vai pensar? O que a ciclana vai pensar? O que o amigo vai pensar? O que isso vai pensar, né? Então, servir a Deus é uma renúncia para sermos abençoados, né? No Evangelho de Tiago, não é Evangelho, na carta de São Tiago, Tiago está depois de Hebreus, né? Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1,
versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a Bíblia fala em Provérbio que nenhuma maldição viria sem causa, mas ela não veio de Deus, porque todo dom perfeito vem de Deus. Amém. Toda boa dádiva. O que é dádiva? Dádiva fala de presente, dádiva fala de coisa boa, de algo bom que você ganhou, alguém lhe deu, né? Toda coisa boa, ela vem de Deus. Ela vem do alto, o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Amém. Primícias de sua criatura, né? No Evangelho de São João, capítulo 10, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, veja, o inimigo só sabe fazer três coisas: matar, roubar e destruir. E todo dom perfeito, a Bíblia diz que vinha do alto, de Deus. E o matar, e o roubar e o destruir vem do inimigo, que a Bíblia chama de ladrão. E Jesus diz assim, ele continua: e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Então, como lá já em Êxodo, Deus disse através de Moisés que a maldição do pecado de pai passava para filho, de filho, da terceira até a quarta geração, mas quando Jesus se manifestou e ele pregou a doutrina do novo nascimento em São João capítulo 3, quando uma pessoa nascer de novo, ela pode ter nascido dentro de uma casa de prostituição, mas se ela aceitar Jesus como Salvador e nascer de novo, toda maldição é quebrada. Toda maldição é quebrada pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento. Então, o novo nascimento é que vai quebrar as coisas velhas que foram para trás, as coisas ruins e coisas que pode passar de pai para filho. Passa, tem doenças que ela é genética, ela acaba passando, né? A tendência de pressão alta, essas coisas não passam, problema de coração, muitas coisas, né? Veja, mas o novo nascimento, ele quebra as maldições. Essas coisas, filhos que tiveram pais idólatras, pais que mexiam com feitiçaria, com ocultismo, né? O jugo, manipulação, estender o dedo, semear contenda, falta de perdão, as más companhias, o medo, todas essas coisas, né? Então, veja, o novo nascimento quebra essa linhagem de maldição, quebra essa sequência. Por quê? Porque senão Jesus tinha morrido na cruz do Calvário e o seu sangue que ele verteu não teria poder contra algumas coisas? Sim, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele nos purifica de todo pecado. Amém. Aleluia. Então veja. Então o profeta, ele diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. As companhias, né? As companhias. Então nós vemos que no Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores vai contar piada, seja amigo de trabalho, seja quem for. Nós não temos que participar dos seus pecados, das suas conversas, das suas piadas. Então, Salmo capítulo 1 é a identidade do cristão. O cristão, quando ele vê os amigos, os colegas conversar certas coisas, diz: não, eu não participo desse tipo de coisa. Mas não, eu sou cristão. Aí as pessoas, por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia, ler a Bíblia, é importante conhecer a palavra, para saber o que nós estamos seguindo, o que nós estamos lutando, né? Uma certa feita, um colega de trabalho disse para mim assim: porque isso, porque aquilo, porque os crentes que aceitam Jesus é tudo pessoas que fizeram tanta coisa errada, que mataram,
fizeram não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. A Bíblia diz que são não procura médico, os doentes que vai no médico. Então quem procura Jesus é porque reconhece que tem erro, tem pecado, tem falha e quer o perdão dele. Amém. Porque ele levantou-se lá no Monte das Oliveiras e abriu os braços e disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele chamou, ele vinde todos. Ele não disse assim, venha lá os bonzinhos, venham da igreja tal, o fariseu, o saduceu, não, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então ele chamou a todos, né? Então, aí ele sempre falava alguma coisa, mas a gente tem que se munir das Escrituras, né? Na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, para quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. Então, o passado é passado, o que ficou para trás é passado, mas se está em Cristo, tudo se fez novo, né? Então veja, o mundo ele não admite perder os seus, né? Mas Jesus, ele trabalha para resgatar todos que estavam predestinados com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Veja, as más companhias, né? Em 1 Coríntios capítulo 5 também, Paulo fala, né, sobre as companhias, né? Então falando sobre as companhias, mas as más conversações, a Bíblia diz que corrompem os bons costumes, né? O medo é um outro originador de problemas. A pessoa está com um problema, uma depressão, ou sei lá o que for tal, só que assim, a depressão não surgiu assim, caiu voando assim, e pum, na vida da pessoa. Alguma coisa fez com que a pessoa chegasse naquele estado. E uma delas pode ser o medo, né? Pode ser o medo, né? Medo que os filhos fumam, medo que falta dinheiro para pagar água, para pagar luz, que vai faltar dinheiro para pagar aluguel, medo que vai faltar isso, medo que vai faltar aquilo outro, medo, e vive numa atmosfera de medo. E o medo, Mombrano diz que ele é uma fé negativa. O medo é uma fé negativa. Quanto mais você alimentar ele, mais ele cresce, mais ele vai agigantando. Por isso, há um exemplo na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 3, livro de Jó, que é um livro para trás de Salmos, né? Livro de Jó, capítulo 3, nós vemos aqui o relato de Jó. Jó capítulo 3, versículo 25 e versículo 26. Ele disse assim, porque o que eu temia me veio. Então ele temia, ele tinha medo. O que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Então, era uma coisa que Jó muito se preocupava, ele tinha medo que os seus filhos morressem, porque os filhos dele eram festeiros, eles viviam fazendo festa, churrascada e festança com os amigos, veio um vento, derrubou a casa, o telhado caiu em cima deles, matou tudo. Jó temia que sua fazenda fosse saqueada e tudo mais, ele temia. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então o que ele mais temia aconteceu para ele. Então o medo, há pessoas que têm medo de andar de carro. Medo de andar de carro, eu não vou viajar porque morreu fulano no acidente, não sei aonde. Porque eu não vou andar de carro dia de chuva, porque lá não sei aonde, lá um carro derrapou lá e caiu dentro do rio. Mas cada caso é um caso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheci um rapaz que ele tinha medo ele sofreu um acidente de moto e ele tinha medo de andar de moto, andar de carro. Toda vez que ele embarcava num carro ou numa moto acontecia alguma coisa. Uma vez um amigo nosso, um conhecido, foi levar ele numa outra cidade lá. Do nada assim o para-brisa do Fusca assim foi, pum, estourou assim, estraçou vidros assim, o carro andando. Aí outra vez ele pediu para mim levar ele num outro lugar, nós ia de moto, ele falou assim, olha, vamos aí devagar, porque eu tenho muito medo e tal, não sei o que. Nós andamos 5 quilômetros,
o pneu da moto furou, assim, o pneu traseiro, assim, que ele furou, e quando ele furou, assim, ele esvaziou direito, assim, ó, que é aquela moto, assim, ó, ela foi lá no outro lado, perto do acostamento, e voltei para cá, assim, consegui controlar a moto. Consegui controlar a moto. Pela misericórdia de Deus, se viesse um carro naquela hora, tinha juntado nós dois. O medo atrai coisa, eu falo, eu não vou te carregar mais. O medo atrai coisa ruim. Veja, medo disso, medo daquilo outro. O certo é que o medo, ele tem uma dose certa também, que é igual ao ciúme, né? O ciúme tem que ter um pouquinho, né? Porque a Bíblia diz que quem não tem ciúme não ama, né? Então, só que o ciúme exagerado, ele vira doentio, fica psicológico. Fica psicológico, né? Veja, então, o medo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Versículos 7, 8 e 9. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, então o crente não sofre, não pode sofrer? Como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que temos sobremaneira agravado mais do que podíamos suportar. Então, mas ele tinha sofrido tanto, ele disse que era mais do que ele podia suportar. De modo tal que até da vida desesperamos, pensaram que ia morrer mesmo. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? Então ele tinha uma confiança. Veio tanto mal, mas ele estava com confiança em Deus. E a confiança na promessa de Deus faz nós ter essa estima interior. Uma fé é alimentada com esperança. Que ele ressuscita até dos mortos. Se morrer, um dia vai sair da sepultura, vai para a vida eterna. Ele estava confiando tanto, ele diz, nós desesperamos pela própria vida. Suportaram tanta luta e tribulação, que eles assim aqui, pensaram que nem ia mais voltar para casa, mas estavam confiando em Deus, né? O qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Então ele estava com confiança que livrará no futuro também. E livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aleluia. Então nós temos que vencer o medo com a fé na promessa, nas palavras de Deus, né? O uso indevido da língua também é um problema, né? Provérbios 1:26, perdão, Tiago 1:26, né? Ele fala que a língua é um tão pequeno membro, é como uma faísca de fogo que incendeia um grande bosque, é como um fogo de iniquidade, e com a língua bendizemos aos homens, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1:26, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando nós amaldiçoamos os homens, amaldiçoamos a Deus, então a Bíblia diz. Então Tiago diz, meus irmãos, que isso não convém ser assim, porque não pode sair duas águas da mesma fonte, amarga e doce. Veja, a origem dos problemas. Por que muitos problemas? Porque às vezes não observamos essas coisas. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21.
Diz assim a Bíblia: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, para matar ou para morrer, ou para mim morrer ou para mim viver. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, todo problema tem uma origem. Nenhuma maldição sem causa ela não vem. Então, se alguma coisa vem na nossa vida, nós não temos que colocar a culpa nos outros. Tem que falar assim: eu provoquei isso, eu atraí isso. Veja, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, né? Veja, e aí vai, né? Muitas coisas. O estilo de vida também atrapalha a vida espiritual das pessoas, né? O profeta fala na mensagem: ide, dizei aos meus discípulos. Parece que eu estava com essa mensagem aqui. Mensagem: ide, dizei aos meus discípulos, parágrafo 141. O profeta diz assim. Ele diz assim: e é por isso que, como diz a história, você observa a cada manhã, nos levantamos enfadados e saímos bem, estou meio aborrecido. E assim por diante. Não é de se admirar que tenhamos pressão alta, diabetes e tudo mais. Por quê? Porque essas coisas de aborrecimento que causam essas coisas, como o Brano disse. Diabetes, pressão alta e tudo mais. E ele diz: observe o pequeno sabiá. Ele levanta a cada manhã, a primeira coisa que faz é virar a sua cabecinha em direção aos céus e começa a cantar com todo o fôlego que tem. Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas, pulando, né? Com diabetes e tudo mais, porque eles cantam. Veja, então o rancor, a amargura, todas essas coisas vai trazer coisas para a nossa vida. A Bíblia já estava dizendo que nada errado vem se não tiver uma causa. Aí já tem um dizer dos antigos, já dizia: quem canta seus males espanta. Então tem que espantar com isso mesmo. Porque o Mombrano diz que o cantar expulsa espíritos, espírito mau, expulsa demônio, tudo mais, um cantar. Amém. E quando os pensamentos mal vierem na sua mente, que às vezes você não consegue impedir que ele venha, você consegue impedir que ele faça ninho na sua cabeça, como disse o Mombrano. Montpierre Green era um jovem rapaz, e aí ele começou a namorar, e ele tinha uns maus pensamentos que vinham na cabeça, porque era um jovem, né? Um jovem, e estava namorando, e os pensamentos vinham de algumas coisas, vinham na mente dele. E ele disse: olha, irmão Brana, eu sou um cristão, e eu estou tendo uns maus pensamentos e tal e coisa. O irmão Brana estava sentado na sala, em outra ocasião ele falou para o irmão Brana disse assim: irmão Green, outra hora nós conversamos sobre o seu problema. E aí passou-se uns dias, e ele queria uma resposta do irmão Brana sobre aquilo. Irmão Brana, eu tenho uns pensamentos mal na minha mente. E aí um dia, o irmão Brana chegaram de uma viagem, estava sentado em casa. O irmão Brana tinha sentado no meio da sala, em cima de um tapete feito de pele de urso que o irmão Brana tinha matado. E ele estava sentado igual índio, com as perninhas cruzadas assim, né? Sentado, com as perninhas cruzadas. E aí, o irmão Green estava pensando, ele estava pensando em perguntar para o irmão Brana de novo, que ele queria uma resposta. E o irmão Brana se virou para ele e disse assim: irmão Green, faça com os teus problemas como eu faço com os meus. E o irmão Brana disse para ele assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir deles fazerem ninho aí, chocar e gerar filhotinho na sua cabeça, na sua mente. E a melhor maneira de você despedir mau pensamento é você cantar um hino. Se você estiver num lugar que você não pode cantar alto, mas você sussurra esse hino. Essa é a maneira de nós vencer. Às vezes nós chegamos num lugar que tem uma música tocando. Não é nós colocamos, não foi nós coloquemos, na rodoviária, numa loja, não sei onde, mas a música é uma coisa tão melindrosa que o batuque da música, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está batendo o pezinho, junto com o batidinho da música. Porque a música, ela mexe no subconsciente do ser humano. Ela mexe no subconsciente, ela age na consciência, no subconsciente. Veja, e agora você pode estar trabalhando, mas você está sussurrando um hino,
despedindo esse mau pensamento. E todo mau pensamento não pode ser apagado, mas ele pode ser substituído. Amém. Você tem que substituir ele com hinos. Com hinos em sua mente. Despeça eles, manda eles embora. Senão, as coisas ruins vêm para nós, né? E nós vamos ler aqui o que o Mombrana fala, que esses maus pensamentos, ele atrapalha a nossa vitória espiritual. Estava lendo a mensagem, e de dizer aos meus discípulos, 142, 143. Então ele diz aqui sobre o sabiá, né? Aí ele disse no 143, disse, um pequeno sabiá disse uma vez, disse, bem, qual é o problema, qual será o problema, disse, com essas pessoas, essas coisas e criaturas que chamam de seres humanos, disse, ora, eles devem ser tão tristes, talvez eles não tenham um Pai Celestial como nós temos, que cuida de nós. Né? Por quê? Porque não cantava, não, e certa noite, realizando uma reunião aqui na Igreja Batista em Miltal, quando eu era um pastor lá, e eu estava indo para casa com um velho amigo meu, para ficar a noite toda, e eu costumava observar, quando eu passava, havia um roxinol, assentado num arbusto de cedro ali, e a noite toda ele cantava com todo o fôlego que tinha, o mais alto que podia cantar, de modo que eu pude compreender porque os pássaros cantam quando o dia amanhece. E eu posso imaginar que a luz do sol batendo neles faz cantar. Mas o que faz o roxinol cantar? E então eu peguei um livro e comecei a ler sobre o roxinol. E eu vim a descobrir que o roxinol que faz cantar é que ele observa os céus. E todas as vezes que ele pode olhar e ver as nuvens se moverem para trás e ver uma estrela, o raio de luz, ele começa a gritar e a cantar com todo o fôlego que tem. Por quê? Porque ele sabe que o sol está brilhando em algum lugar. E ele está falando à terra que o sol está brilhando em algum lugar. Quando você está cantando, você está testificando que Deus também, Ele está trabalhando em algum lugar. Irmão e irmã, desde que no fundo do meu coração, através das nuvens negras de tormenta e provas e problemas, se eu puder sentir o Espírito Santo e atravessar de vez em quando e me dar uma bênção, eu sei que o poder de Deus continua vivo e reina em alguma parte, e isto é certo. Se eu pudesse perguntar àquela estrela da manhã o que ela faz brilhar ali em cima, porque ela está brilhando, ela diria, não sou eu que estou brilhando. Irmão Brana, se a estrela pudesse falar, é apenas o sol brilhando em mim que me faz brilhar. E é assim que é com cada homem que é crente em Jesus Cristo, que está escondido nele. Não é você brilhando, é o Espírito Santo brilhando em você. E dá a você esta esperança e esse gozo da ressurreição. Parágrafo 134. E quantas vezes tem ele assentado no banco com você? Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente? Ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio, a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas? Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse? Aquele era ele, aquele era Cristo, ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas ele está vivo. Então Deus, ele tem que ter algumas mãos para ele trabalhar. Ele não vai aparecer aqui como Jesus com aquela barba, ele vai usar alguém. Se você tiver necessidade, ele vai usar alguém. Né? Louvado seja Deus. Na mensagem Humilha-te, parágrafo 77, o profeta mensageiro, ele diz assim, deixa como o tempo passa rápido. Ele diz assim, e sabe, as pessoas desejam poder, realmente não sabem o que é poder, está vendo? Realmente não sabe o que acompanha isso. Para cima e para baixo sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos. Então tem muitos problemas
que às vezes nós não temos poder para expulsar um demônio, uma enfermidade, um mal, porque nós temos que fugir dos pensamentos mundanos. Então ele diz: fuja de todos os pensamentos humanos, mundanos. Veja, ele diz, e seja humilde, seja humilde. Então ele diz: você mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância, uma igreja somente, uma igreja dócil, humilde, e eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo, isso é o que se necessita, humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que fazer muito barulho. Como o fazendeiro dizia, algumas vezes ele saía ao campo com sua carroça, e toda vez que dava um solavanco fazia um barulho e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho, porque estava carregado de coisas. Amém. Se nós carregar de coisas, de hinos na nossa mente, no nosso coração, não vai ter outra coisa, né? E eu penso assim, que é mais ou menos isso. Está vendo que nós nos enchamos com coisas boas de Deus, a fim de que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. Assim que ele refletiu tanto 1 Coríntios 13 ali, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e tenha todas essas coisas e não tenha caridade, né? Ele diz: nada me aproveitaria. Está vendo? Nós queremos fazer isso. E acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que nós somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Não se eu vou ou ele vai. É você indo, está vendo? É você primeiro. Você tem que escolher isso e vir dócil diante do Senhor. Não dizer: Senhor, tu sabe que eu já tentei tanto. Não, tem que vir dócil diante dele. Senhor, eu tenho lutado, me ajuda uma vez mais. Me dê graça mais uma vez. E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Quando você toma uma pessoa com um peito inchado e sabe tudo, e não pode lhe dizer nada, é arrogante, e essa pessoa nunca chega a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. E outro dia estava conversando com um homem que está acabando de organizar uma igreja, de sair uma organização. O irmão Branco estava falando sobre o irmão Bose, né? Que eles rejeitaram o irmão Bose e queriam escolher um outro pregador, né? Então o irmão Bose disse, o irmão Branco disse para ele: irmão Bose, ele disse: Deus tinha dito que ia sacudir Chicago através de mim. Deus me mostrou numa visão. O irmão Branco disse: Deus já sacudiu Chicago. Ele disse, mas não era Chicago inteiro, não era a cidade inteira, igual o irmão Bose estava pensando. Eram as almas predestinadas naquela cidade, que estavam predestinadas para ouvir a palavra verdadeira através do irmão Bose. Veja, e nós desejamos manter isso funcionando bem. Isso que? A igreja funcionando bem, docentemente e em ordem do Senhor. Assim que somente lembre-se, essa é a sua parte. Talvez seja a mola mestra, ou talvez seja um pequeno ponteiro, alguma partezinha, ou uma coroa externa, seja o que for, ou talvez seja um ponteiro no mostrador do relógio que diz as horas. A Mombran disse que cada membro é importante na igreja, e não é que todos vão fazer o mesmo trabalho. Você é uma parte no relógio. Teu relógio tem engrenagemzinha tão minúscula lá dentro que o relogeiro pega uma lente assim, né, que parece um fundo de garrafão, coloca aqui para ele ver, mas sem aquela engrenagemzinha tão pequena não marca as horas corretas. Então toda a peça é fundamental, né? Então todo crente é fundamental na igreja de Deus. Mas o profeta diz: cada qual tem que fazer a sua parte. Então ele diz: requer que todos nós trabalhemos junto em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo para levar isso a acontecer. Somente pense, se dons são tão grandes, o que nós chamamos poder, e Paulo disse: ainda que eu tivesse fé, que eu pudesse mover uma montanha e não tivesse caridade, eu nada sou. E ainda que nós digamos: bem, ainda que eu entendesse, quem me dera conhecer a Bíblia,
ainda que eu entendesse todos os mistérios de Deus, está vendo? E ainda que todavia eu pudesse entender e não tivesse caridade, eu nada sou. Está vendo? Ainda eu não cheguei em parte nenhuma. Está vendo? A coisa importante é amar a Deus e se humilhar com isso. Amar a Deus. E se nós não tivermos esse amor por Deus, estiver pequenininho, nós temos que dizer: Senhor, me ajuda eu te amar a tua palavra. Me permite eu te amar tanto, tanto, Senhor, que eu não te troque por nada nesse mundo. Aleluia. Nem por dinheiro, nem por oferta, nem por nada, nem por fama, nem por riqueza, nem por nada. Que eu não te troque por nada, Senhor. Que eu nunca largue de teus caminhos. Mas sabe o que as igrejas ensinam? Ensina as pessoas: ó, busca prosperidade, Deus vai te dar um carro, vai te dar isso. Eles buscam a coisa inversa, porque se você amar a Deus e se humilhar, tudo Ele dará. Porque a Bíblia diz, a Bíblia não trabalha de trás para frente, ela diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então o profeta diz, parágrafo 97, 94, o profeta diz assim: e certamente agora nós, todos esses anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca da qual porta entrar. Se você deseja ser bem sucedido com Deus, nunca permita em qualquer ocasião que um espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça. Se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? Você seja dócil, bondoso ou bondosa. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, você ama outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro. Amem a Deus e amem um ao outro acima de tudo. E sejam humildes com Deus e perto um do outro, e Deus abençoará isso. E é difícil dizer o que Ele fará. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa, chega a ficar um pouco maior, ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa. E vocês sabem que levou essas coisas a acontecerem. Quando eu antes comecei, o Senhor apareceu a mim no rio e me disse isso. O irmão me veio, viu isso, e eu creio, em um jornal no Canadá, muitos anos atrás, onde aquele anjo do Senhor apareceu sobre o rio lá embaixo. Isso estava na Associated Press, Associação de Notícia. Luz mística sobre o ministro local enquanto batizava. Vocês sabem o que fez isso? Quando nós tínhamos a reunião de tenda bem do outro lado da rua, uma tenda, e tinha um lugar para sentar cerca de 2.500 pessoas, ministros vinham de todo lugar e diziam: irmão Brana, vem aqui um minuto. E eu era apenas um rapaz, como apenas um moço novo, e eles diziam: como você mantém essas pessoas em um acordo? Eles amam um ao outro, até que eu não tenho visto pessoas amarem uma a outra. É sobre isso que esta igreja foi estabelecida. Isso é o que o Senhor, é o Senhor, aquele amor piedoso, fraternal, de um pelo outro. Eu nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para com o outro, saindo de lugar em lugar, e choram como bebês por separarem-se um do outro. Eles amam um ao outro tanto assim. Eu podia ir à casa deles para fazer uma visita, e às vezes a Bíblia estava aberta, manchada de lágrimas. Chegava a noite, onde os pais e mães estavam reunidos, e suas criancinhas em volta no chão, ajoelhados em volta, e pais e mães sobre seus joelhos, chorando e orando. E eu ficava em pé na porta, esperava, e eles não paravam de orar, e eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar, eu mesmo esperando por eles, está vendo? E isso acontecia, então, era passado. Acontecia, era no passado. E eles amavam um ao outro, e eles amavam um ao outro, como o Brano repete. Nós costumávamos ficar de pé e cantar aquela velha canção: bendito o laço que nos une nossos corações em amor cristão, o companheirismo de mente semelhante. E como aquele de cima, quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dá uma dor no íntimo, mas ainda estaremos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado
Deus e eterno Pai celestial, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor. Temos feito um inventário, Senhor, em nossas vidas através da palavra. E reconhecemos, Pai, que há muita coisa que precisa mudar em nós. Mas, Pai celestial, continua, Senhor, a nos instruir. Continue a falar, Pai, em nossas almas, em nossos corações. Continue, Pai, com essa mudança que o Senhor começou em nós. Como o apóstolo Paulo disse, que a boa obra que o Senhor tem começado em nós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu grande Deus eterno e Pai celestial, ajuda-nos mais uma vez, Senhor, a estarmos firmados na palavra. Ó Deus, em meio às lutas e provas, Senhor, nós estejamos confiando em Jesus Cristo, que é o nosso absoluto. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, repreenda o inimigo devorador, o inimigo de nossas almas, que vem para matar, roubar e destruir, que quer matar a nossa fé, destruir a nossa fé, destruir a família, destruir a nossa esperança. Ele quer destruir a igreja, mas nós estamos confiando em Ti, Senhor, que o Senhor nos sustentará nesta batalha. O Senhor nos dará graça, nos aperfeiçoará até aquele grande dia do rapto, Senhor. O Senhor nos dará uma mente pura, um coração puro, um espírito reto. O Senhor nos limpa de todo mau pensamento. Passa nesta noite, Pai, com o Espírito Santo, Teu fogo abrasador, e queima toda a obra do mal, toda a iniquidade em nossas vidas, Pai. Limpa, Senhor, por completo a Tua igreja, para que o poder de Deus seja manifesto entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, permita-nos sermos humildes, ó Pai, reconhecer quando erramos o Senhor e dizer: Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos mais uma vez, perdoa a nossa negligência, Pai. Permita-nos dedicar mais à oração, dedicar mais à leitura da palavra, da mensagem, do ouvir a palavra de Deus, para que sejamos aperfeiçoados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e que aquilo que eu não dei conta de explicar, que Teu Espírito Santo possa revelar em cada coração, Senhor. Abençoa Teus filhos enquanto voltam para casa, livra de todo mal, guarda, Senhor, debaixo da Tua mão de misericórdia. Abençoa a semana de trabalho de cada um, livrando do perigo, do acidente, do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, aos Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhe hoje e até que Ele venha. Essas escrituras que citamos, leia, releia elas em casa, vai te ajudar muito, nos ajudará. Entendendo a palavra, nós sabemos como melhor lutar contra o inimigo. Amém? Deus abençoe.